Boa noite, Boa Célia. noite, boa Oi, Boa noite. noite a Hélio. todos e a todas. É um Boa Tudo prazer. noite. bom? Muito obrigado pela presença, Célia. Imagina, Hélio. Todos são bem-vindos, todas são bem-vindas. Nós estamos na nossa reunião pública da Casa de Batuíra, instituição espírita localizada no bairro do Gradim, município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. E hoje a nossa convidada Célia Rei está nos falando diretamente da cidade de São Paulo. Ela é vinculada à Casa do Caminho, onde exerce atividades doutrinárias, assim como o Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas Eduardo Monteiro de Carvalho, qual tive o prazer de conhecer, já estive lá algumas vezes, e é a nossa convidada de hoje. Desde já agradeço muito o carinho com que a Célia aceita os convites da Casa de Batuíra. Muito obrigado, Célia. Obrigada a Vamos dar você. início, então, com a leitura de uma página do livro Mais Luz, Chico Xavier, e foi editado pelo querido benfeitor Batuíra. É a lição de número 21, Confraternização. Insistamos na confraternização permanente de nossas energias, a fim de que o trabalho de equipe possa oferecer ao próximo todo o rendimento de que sejamos capazes na edificação do bem. Vamos então à nossa prece. Amado Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos reunidos virtualmente na Casa de Batuíra para o estudo e reflexão dos ensinamentos do teu Espiritismo. Abençoa a tua serva que veio com tanto carinho trazer para nós a sua palavra, fruto do seu estudo, das suas observações. Ilumina cada um de nós, amparando e protegendo, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, Célia, eu te passo a palavra, você vai até 19h50 e desde já eu te agradeço. Muito obrigado. Obrigada, Hélio. Obrigada a todos que estão participando desse nosso encontro. Meu abraço e votos de muita paz. O Hélio nos sugeriu hoje nós comentarmos o assunto influência dos espíritos em nossa vida, ou em nossos atos, em nossos pensamentos. Então, a gente se reporta ao Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é a influência dos espíritos em nossas vidas, em nosso pensamento. E os espíritos respondem que mais do que nós imaginamos. E são eles que nos dirigem. Então, essa pergunta já nos mostra o quanto há uma ligação entre o plano espiritual, os espíritos desencarnados, e nós, espíritos encarnados, ao qual Kardec denominou de alma. Então, há uma interligação entre os dois planos. Agora, essa interligação, ela vai ocorrer de acordo com a nossa sintonia, de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com as nossas vibrações, e nós vamos sintonizar espíritos que se encontram nessa mesma faixa. Por isso que Cristo nos disse: orai e vigiai para não cairdes em tentação. Ou seja, nós temos que vigiar, nós temos que estarmos sempre alertas para o que pode nos atingir enquanto espíritos encarnados. E essas vibrações, elas também podem ser, conforme a nossa faixa vibratória,
de espíritos bons que vão trabalhar conosco para que nós possamos atingir, melhorar a nossa experiência na Terra, conseguindo, através das vivências, nós melhorarmos o nosso estado evolutivo. E, paulatinamente, nesses compromissos reencarnatórios, nós vamos adquirindo a condição de chegarmos a espíritos mais evoluídos, mais àquela felicidade que Jesus nos anunciou. Agora, os maus pensamentos, infelizmente, nos levam para o sentido inverso, ou seja, do desequilíbrio, de mal-estar, de fatalidade, de enfermidades, desculpe, e podem chegar até o estado de morte provocada por essas nossas vibrações. No livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, ele diz no capítulo 2, que aborda a vontade, que ele diz que só a vontade é suficientemente forte para mudar essa vibração que nós emitimos. E ele diz que, na verdade, a vontade não consegue impedir a nossa reflexão mental, quando se trata de comunicação entre semelhantes, porque a lei de sintonia constitui uma lei inderrogável da justiça divina. Mas, pelos pensamentos disciplinados, nós podemos administrar aquilo que nós queremos vibrar. Então, a disciplina do pensamento, a força de vontade, nós podemos controlar as nossas más inclinações e sempre dirigirmos o nosso pensamento para o lado bom, o lado que nós precisamos estar conectados com a espiritualidade superior. Mas, como nós estamos num planeta de expiações e provas, e como predomina ainda entre nós o orgulho e a vaidade, o caminho para percorrer é muito mais fácil pelo orgulho e pela vaidade do que o caminho para a elevação espiritual. Porque esse caminho nós já conhecemos. E tudo que é conhecido, ele é mais fácil de ser assimilado. É mais fácil de ser introjetado. Então, esse caminho nós temos que prestar muito atenção. Para onde eu quero ir? E aí vem a nossa vigilância, que Jesus recomendou. E para nós termos a fortaleza, a determinação, Jesus pediu ainda que nós orássemos, porque através da oração, os espíritos superiores têm condição de nos auxiliar nessa caminhada, nos fortalecendo quanto à influenciação desses espíritos. Mas nós temos conhecimento e de quem participa de reunião mediúnica, quem estuda as obras da codificação e as obras complementares, que a influência dos espíritos inferiores, ela é muito ativa e nós, como nós já falamos, conseguimos assimilar mais facilmente essas correntes. E essa influência negativa, no Espiritismo nós damos o nome de obsessão. E essa obsessão ela é gradativa. Ela começa com uma simples influenciação em nossos pensamentos, em nossas ações, das quais nós temos consciência. Nós sabemos que aquilo está nos influenciando. E a gente pode, pelo exercício da vontade,
afastar essa influenciação. Então, ela é uma coisa mais superficial, onde nós temos consciência do que está sendo emitido além do nosso pensamento, além do nosso sentimento, como uma influenciação. E a gente pode, através da oração, desligar-se dessa influência espiritual. Agora, existe um estágio mais elevado, que é o da fascinação. É quando a pessoa não percebe que o espírito ou os espíritos estão influenciando as suas ações, os seus pensamentos e os seus sentimentos. Então, ela como que fica como cega. E esses espíritos têm uma capacidade muito grande de induzir uma segurança que dá conforto a essa pessoa de achar que está no caminho certo, mesmo quando as suas atitudes, mesmo quando as suas escritas, quando for médium, dão a mostra aos outros que aquilo não é bem o que precisa ser feito, falado ou escrito, mas a pessoa não aceita, ela está como que hipnotizada. E o último estágio é o da subjugação, em que a pessoa já não tem domínio de si, ela deixa-se envolver pelos espíritos e não consegue mais reagir. Então, aí vem aquela passagem de Jesus, que nós, em nossa trajetória, a gente angaria espíritos amigos, como também espíritos inimigos, que são nossos adversários. E esses se utilizam dessa influenciação que nós chamamos de obsessão e tentam nos prejudicar. Então, foi aí que Jesus, no capítulo 10 do Evangelho dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos aconselha: reconcilia-se o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estais a caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz e o que o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e que não sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Ou seja, os nossos adversários estão a caminho conosco. E Jesus recomenda que nós façamos as pazes com eles enquanto estamos a caminho. Então, é aquela oportunidade de quando encontramos os nossos desafetos, ou na família, ou entre os amigos, ou no local de trabalho, ou de nossas atividades, quaisquer que sejam, nós coloquemos isso como prioridade. E nós sabemos que só através do perdão, através do bem, que nós vamos conseguir dirimir essas, como se diz, esses laços que nos unem a esses espíritos. E se nós não exercitarmos o perdão, a força da vontade, se nós não calarmos o nosso orgulho, nós vamos continuar com esses espíritos junto conosco e perdemos muitas vezes a chance de nos entendermos com ele. Porque a lei divina, através da reencarnação, nos propicia essa oportunidade. Normalmente, nós, que já somos mais conscientes, pedimos essa chance de virmos com esses espíritos difíceis, a fim de que nós coloquemos à prova a nossa capacidade de perdoar, a nossa capacidade de esquecer,
a nossa capacidade e de exercer o bem para que possamos dirimir, acabar com aqueles percalços junto com esses espíritos. E hoje nós queríamos contar rapidamente a história de um livro de Ivone Pereira. Eu sei que Ivone Pereira é muito querida e os seus livros são muito estudados, aí principalmente no Rio, onde ela ficou a parte última de sua existência. Mas eu acho que esse caso do livro Dramas da Obsessão é um exemplo bem marcante para que nós reflitamos sobre aqueles espíritos com os quais nós temos que conviver como imposição para que nós possamos refazer os nossos caminhos. Então, é um livro que Bezerra de Menezes, através de Ivone Pereira, conta a história de um local, de um posto de atendimento, que eles chamavam de Grêmio, e que foi recebida uma carta nesse grupo, do sul do país. Uma pessoa escreveu pedindo socorro para uma família que estava sofrendo um processo muito grande de influenciação, de obsessão, onde o pai, que chamava-se Leonel, havia se suicidado, a filha mais velha, de 20 anos, também havia se suicidado, e o filho, de 15 anos, já tinha tentado o suicídio, mas havia sido salvo pelos amigos. Então, essa pessoa estava escrevendo, pedindo um socorro para que eles pudessem ser atendidos. Aí Bezerra reuniu companheiros espirituais que o ajudavam em trabalhos de socorro a esse tipo de espíritos, em socorro das pessoas que estavam necessitando, e ele começou a pesquisar, a verificar o porquê de toda essa situação. Então, o Leonel, que já havia se suicidado, ele era um espírito que renasceu nessa existência com alguns problemas psíquicos, alguns desvirtuamentos de comportamento. Mas a sua mãe o tratava e conseguia orientar. Mas quando, aos 15 anos, o seu pai morreu, ele se sentiu mais livre. E, aos 17, as crises das quais ele sentia na infância, elas começaram a surgir. E aos 22 anos ele se casou, apesar da sua condição financeiramente muito ruim, mas ele casou-se. E deste casamento, eles tiveram 10 filhos. Agora, os primeiros anos de casamento, Leonel estava tranquilo, estava com dificuldade financeira, mas ele trabalhava e ia conseguindo sustentar a sua família. Mas, com o passar dos anos, ele começou a voltar na sua tendência de orgias, de bebedeiras, mas ele, assim mesmo, conseguiu um emprego numa fábrica de tecidos e, dada a sua capacidade de lidar com contabilidade e de ter granjeado a confiança dos donos, ele foi designado como tesoureiro caixa daquela instituição. E pela primeira vez ele tinha acesso a toda a renda que aquela fábrica possuía. E ele, em contato com o dinheiro, ele começou a ficar deslumbrado e começou a desviar pequenas quantias para poder satisfazer o seu desejo de bebida, de orgias, e cada vez ele foi tirando,
até que chegou um ponto em que esse desfalque que ele já vinha fazendo, foi descoberto e ele tinha dois caminhos a seguir. Ou ele iria para a prisão, ou ele teria que se matar. E ele, infelizmente, optou pelo segundo e deu um tiro na cabeça. Assim, ele se curvou à influência de espíritos inimigos seus que queriam destruí-lo nessa presente encarnação. E Bezerra, junto com os espíritos que o assessoram, conseguiram penetrar na residência de Leonel, onde ele, a sua filha, ali estavam, desnorteados, sem saber o que estava acontecendo, mas tumultuando ainda mais o ambiente familiar, com a sua presença agora como espírito desencarnado. Então, a equipe de Bezerra conseguiu tirar o espírito de Leonel e da sua filha Alcina do recinto do seu lar terreno e conseguiram levar para o centro espírita, onde eles seriam atendidos. Agora, pesquisando a história, eles foram, Bezerra e a sua equipe, eles verificaram que todo esse processo obsessivo, ele começou no século XVI, em Portugal, quando Leonel era a reencarnação de um frei da Igreja Católica. E aí eles foram também pesquisar a família que estava obsediando a família de Leonel. E aí eles foram encontrar um judeu residente em Lisboa, nessa mesma época, de nome Timóteo. E ele tinha 3 filhos que o acompanhavam, que eram Joel, Saulo e Rubem. E começaram a ver a história dessa família que estava obsediando a família de Leonel. Timóteo, essa família, e os seus 3 filhos, que era a família que estava obsediando, eles foram um personagem muito rico neste século XVI. Só que eles eram judeus, e eles procuravam, dentro do possível, cultuar a sua religião, ler a Torá, mas eles estavam em plena inquisição da Igreja Católica, perseguindo aqueles que não comungavam dos pensamentos dos católicos. E Leonel e a sua esposa, quando o filho mais velho contava com 6 meses apenas, eles foram presos pelo Santo Ofício e sofreram torturas. E para que eles não, querendo poupar a sua esposa, Timóteo se converteu ao catolicismo, para que ela pudesse ser poupada. Mas, apesar de tudo isso, passado alguns anos, ela desencarnou pelos sofrimentos, pela amargura, pelo desespero que ela passou dentro da prisão do Santo Ofício, e ela desencarnou. E Leonel ficou com os 3 filhos e mais uma sobrinha de nome Esther. Então, ele continuou com a sua religião oficial, o judaísmo, mas agora super encoberto, e ele procurando seguir todos os trâmites, todas as formas que o catolicismo impunha para aqueles que seguiam a religião. Só que mudou para Lisboa um frei, era um frei chamado Hildebrando. E esse frei era muito ganancioso, era muito, ele queria a posse de bens,
ele queria a posse das fortunas, e para isso ele vigiava todos aqueles que, principalmente os judeus, para certificar se eles realmente estavam cumprindo com as normas do catolicismo. E Timóteo, os 3 filhos e a sobrinha Esther foram os eleitos por Frei Hildebrando para serem vigiados por ele. Então, semanalmente, ele ia à casa de Timóteo fazer uma visita de cordialidade, e ali ele ficava horas comendo e bebendo do mais fino que existia naquela região onde ele morava, e o que existia naquela época, sendo servido por serviçais. E ele ficava admirando a riqueza, o que tinha Timóteo, e querendo se apossar de tudo aquilo que ele possuía. E aí, com o tempo, ele foi percebendo que Timóteo tinha alguma ação ou alguma vivência ainda dentro do judaísmo. E Timóteo, percebendo todo esse cerco que o Hildebrando estava fazendo, ele procurou uma amiga da família, chamada Condessa de Faro, e ele queria preservar a sua sobrinha, Esther, que estava noiva do seu filho mais velho, Joel, mas que o Hildebrando começou a olhá-la com outros olhos, os olhos de cobiça. E Timóteo, percebendo isso, pediu a essa condessa que os ajudasse, e pediu que se a Esther poderia ficar na casa dela, porque ele queria a sua proteção. A condessa aqueceu, mas como ela também era interesseira, ela fazia o jogo político, religioso da época. Assim que ela recebeu a sobrinha, Esther, a sobrinha de Timóteo, ela escreveu uma carta para Hildebrando e contou todas as confissões que Timóteo havia feito para ela, das suas dúvidas, das perseguições. E aí, Hildebrando, ao receber a carta, ele anunciou às forças superiores a ele, denunciando Timóteo. Hildebrando, ele tinha sempre 2 auxiliares, Fausto e Cosme Mirandela. E esses 2 também ajudaram que Timóteo fosse denunciado. E aí Timóteo perdeu uma grande quantia em dinheiro, porque Hildebrando exigiu que ele desse um donativo à igreja para redimi-lo daquele comportamento que era proibido. Então, Timóteo deu praticamente toda a sua fortuna. Em função disso, ele foi execrado pela sociedade, ele perdeu seus serviçais, mas ele continuou um homem fiel à sua crença. Era um espírito que tinha bons princípios, mas devido a toda essa perseguição, ele começou a ficar com raiva e com ódio do cristianismo. E essa raiva, esse ódio foi crescendo cada vez mais dentro do seu coração. E, com tudo isso, Hildebrando indicou um serviçal para trabalhar para ele. Era um cigano de nome João José. E esse cigano foi vigiar Timóteo. E a condessa de Faro também devolveu a sobrinha para Timóteo, porque ela não queria se comprometer com a igreja. Com toda essa denúncia contra ele, que ele era judeu e não estava cumprindo com os sacramentos da igreja, Timóteo ficou preso em sua residência. E esse novo funcionário que o Frei Hildebrando indicou começou a vigiá-lo.
Hildebrando não tinha assim, um fato palpável para poder prender Timóteo. Ele havia pedido uma grande fortuna para deixar o assunto de lado, e ele colocou esse seu indicado para conseguir provas concretas quanto mostrando que Timóteo continuava nos seus ofícios de judeu e junto a uma sinagoga que tinha ali perto de Lisboa. E esse funcionário, falso funcionário, ele conseguiu um dia, quando a família estava reunida nos pomares ali da mansão em que viviam, e que nessas reuniões, no domingo à tarde, eles tinham um local no meio do jardim, que era uma fonte, mas, na verdade, ali existia uma caixa escondida, onde eles tinham um exemplar da Torá, e que eles estudavam e faziam aquela reunião familiar para comentar o que havia na Torá. E João José, ele conseguiu enxergar isso, e ele denunciou isso a Frei Hildebrando, que imediatamente prendeu o Timóteo e seus 3 filhos e levou a sobrinha dele, Esther, para satisfazer os seus gozos de espírito inferior, que queria aproveitar tudo o que a matéria poderia oferecer, tudo que a sexualidade podia oferecer. Timóteo e os filhos foram presos, torturados, passaram pelos mais difíceis instrumentos de tortura, mas Joel conseguiu ficar firme na esperança de encontrar Esther e poder ajudá-la. Os 2 filhos de Timóteo, não resistindo às torturas da Inquisição, eles desencarnaram na prisão. E um dia, Timóteo e Joel, voltando da sala de torturas, ou seja, indo para a sala de torturas, eles viram Esther nua, pendurada num tronco e sofrendo aqueles castigos atrozes. Joel tentou salvá-la, mas ele foi impedido, e aquilo machucou profundamente tanto a Timóteo, como a Joel, como os filhos que já tinham desencarnado. Algum tempo depois, Esther foi queimada, morreu numa fogueira, e depois também Timóteo e seu filho Joel foram queimados vivos. Só que Esther era um espírito evoluído. Ela secretamente cultivava os ensinos de Jesus. E assim que ela se libertou do corpo físico, ela foi para lugares bem-aventurados. Ela se desligou. Mas Timóteo e os 3 filhos ficaram presos a essa cena de tortura, de perseguição. E, em função disso, eles começaram a perseguir o Frei Hildebrando. Essa história, até o momento em que Bezerra contou, haviam se passado 400 anos. E Timóteo, ele se prendeu a esse momento, e ele foi perseguindo Hildebrando. Como Hildebrando era um espírito extremamente inferior, já tinha tido várias oportunidades reencarnatórias em que fora dado a chance para ele reverter os seus sentimentos, e a última em que nós falamos, ele veio como frei, quer dizer, um seguidor do Cristo na Igreja Católica, e assim mesmo ele deixou-se dominar pelos imperativos da matéria, do gozo, da sexualidade. Então, a espiritualidade chegou num momento que falou:
ele vai ter que agora assumir os seus próprios débitos. Nós não vamos mais socorrê-lo e deixá-lo viver pelo seu livre arbítrio. Então, é uma coisa que a gente fala, como a espiritualidade deixar? Aí nós lembramos da parábola do filho pródigo, né? Em que o filho pediu ao pai a sua parte na herança e partiu gozando, aproveitando a vida enquanto o dinheiro pôde custear tudo isso. E o pai permitiu que ele fosse. Mas chegou um momento em que ele perdeu tudo, ele foi cuidar de porcos, e nem a comida dos porcos ele era permitido comer, ele passava fome. E aí ele resolveu voltar à casa do pai e pedir perdão, e o pai o recebeu de braços abertos. Então, é assim que aconteceu com Hildebrando. Ele quis, ele lutou por essa condição, e aí o Deus, que é o nosso pai, falou, então vá, agora fica por sua conta as suas vivências. E a partir desse momento, ele foi perseguido cruelmente por Timóteo e seus 3 filhos. E o Hildebrando é a reencarnação de Leonel. Então, ele, mais uma vez, ele sucumbiu à obsessão de Timóteo e seus filhos e acabou suicidando-se. Foi nesse momento que Bezerra entrou no caso e resolveu, então, acudir esse caso de obsessão entre famílias e conseguiu levar Timóteo, os 3 filhos, para o centro onde eles seriam atendidos, juntamente também com Hildebrando, que começou a ter a oportunidade, através do atendimento a Leonel, apesar de desencarnado pelo suicídio, Bezerra começou a tratar esse caso tão intenso de obsessão entre famílias. Então, nós vemos que a influência dos espíritos em nossas vidas é muito maior do que a gente possa imaginar, como disse os espíritos a Allan Kardec. E nós precisamos estar vigilantes com as oportunidades que nos são oferecidas, para que nós não e possamos aprender através desse romance psicografado pela Ivone Pereira, o quanto é importante nós nos desvencilharmos de laços, pensamentos, sentimentos inferiores que possam nos prender à espiritualidade, que tanto pode nos desviar do caminho do bem. Então, com essa história, eu quis contar, mostrar a influência dos espíritos em nossa vida, mais do que possamos imaginar. Então, era isso a mensagem que nós gostaríamos de deixar nessa noite. Muito obrigado, a querida Célia, pela exposição, e eu convido a ela e a todos os nossos irmãos para nos acompanhar agora na visualização terapêutica e na irradiação. Vamos então, com os olhos fechados, imaginar a figura do querido benfeitor Dr. Bezerra de Menezes a nos receber à porta da sala de passes, a nos abraçar e dizer em nossos ouvidos: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é possível aquele que crê. O querido benfeitor nos indica o local a sentarmos. Os passistas nos recebem com muito carinho. Dr. Bezerra de Menezes faz uma prece à Mãe Santíssima, rogando a ela por todos nós, pedindo força e saúde, alegria de viver, bom ânimo para a luta diária. Os passistas dão início ao seu trabalho e os fluidos medicamentosos trazem para nós o bem-estar que precisamos para esse momento. Nos é oferecida da água magnetizada. E juntos agora vamos à irradiação.
Senhor Jesus, divino amigo, rogamos as tuas bênçãos, Senhor, em favor daqueles que choram, dos que sofrem, dos que imploram socorro e ajuda. Pedimos em favor daqueles cujos nomes se encontram nos cadernos na casa de Batuíra. Pedimos em favor daqueles que peregrinamos por eles, internados em hospitais, sofrendo em seus lares, nas ruas. Imploramos, Senhor, misericórdia para todos os sofredores dos dois planos da vida, em todo o orbe. E tudo isso nós te pedimos. Em nome do Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, a livrar-nos de todo o mal. E assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, nós agradecemos a nossa Célia pela disponibilidade, o carinho com que ela atende os convites da nossa Casa de Batuíra. Enviamos um abraço a toda a sua família e rogamos a Deus que em breve possamos estar juntos de novo. Célia, muito obrigado. Obrigada a você, Hélio, e a todos que acompanharam essa reunião. O meu beijo a todos. Muito obrigado. Um beijo a todo mundo também. Fiquem com Deus.